Olá, voltamos aqui. E agora como está o áudio? Apenas fazendo o teste aqui do áudio, todos escutam? Vamos aqui mais uma vez no teste de áudio. Ah, ok. Muito bom. Então, finalmente, oficialmente agora, uma boa tarde a vocês, sejam bem-vindos a mais este conteúdo do Todos pela Construção. Este é um movimento Todos pela Construção, para o momento da construção civil em que enfrentamos essa pandemia com cabeça erguida, para nós podermos enfrentar, prosseguir e usar esses momentos também para aprender mais, para afinar os nossos conhecimentos. Esse movimento ele é realizado pela Eto Soluções, pela Construliga, pela ABCP, SNIC e Sebrae Nacional. Eu sou Davidson Deana, da Eto Soluções, e quero convidar Stefane Vitorino para participar conosco da nossa convidada especial. Stefane, você está aí? Pode abrir o áudio, o vídeo para nós? Olá, tudo bem, Stefane? Olá, boa tarde a todos. Todos estão me escutando? Ah, que bom, sim, o áudio está muito bom, Stefane, tudo ok. Sim, estão todos me escutando. Muito obrigada. Então tá joia. A Stefane, nossa convidada aqui, já esteve conosco. Ela é engenheira civil, formada pela UFMG, graduada em gestão da qualidade e produtividade, com 25 anos de experiência no mercado, sempre voltada à tecnologia dos materiais e dos sistemas construtivos. E atualmente ela é gerente da DVG Cical, uma empresa fabricante de bloco de concreto celular autoclavado, e hoje estará justamente falando sobre esse tema, não é, Stefane? Sistema inteligente Sim. concreto para alvenaria e lajes. Muito obrigado pela sua presença, Stefane, muito obrigado, DVG Cical, por participar desse movimento, né? E estamos aí. Obrigada a vocês. Pela construção. Ok. Podemos começar? Sim, pois não, pode começar. Sim. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Etos, a Construliga, BCP, SNIC, por mais esse convite, né? Eu estive aqui já no dia 13 de abril, onde eu apresentei argamassas polimerizadas, que é um estudo de pesquisa meu, que já gerou uma dissertação de mestrado e, se Deus quiser, dentro em breve, uma tese de doutorado. E quando eu estive falando sobre argamassas polimerizadas, apesar do tema ser específico para a verificação do comportamento dos polímeros nas argamassas colantes destinada ao assentamento cerâmico nos revestimentos externos, baseado numa característica muito específica, que é a transição vítrea, né, do polímero, eu falei muito de sistema, né? Eu falei muito do sistema de revestimento, da importância de se compatibilizar os materiais de construção quando se pensa no sistema de revestimento. E aqui não vai ser muito diferente. A alvenaria, ela é a base para um sistema de revestimento. Ela também compõe
uma estrutura de concreto, ou uma estrutura metálica, ou uma estrutura de concreto pré-moldado. Então, nós vamos estar aqui dando continuidade e fazendo essa campanha da importância de se compatibilizar os elementos que vão fazer parte de um sistema de, seja ele de revestimento, ou seja ele de alvenaria, e também fazer daquele sistema a integralização dele no local o qual ele vai fazer parte para ajudar a compor uma edificação. Então, quando nós falamos de sistema inteligente de concreto para alvenarias e lajes, essa é a comunicação hoje da SICAL, da DVG SICAL, porque nós pensamos em todo o sistema de alvenaria, nós vamos dar aqui um foco para as alvenarias de vedação, para que essa alvenaria seja com seus elementos compatibilizados, corretamente executada, sendo aplicado ali as boas práticas executivas e que ela seja exatamente integralizada, seja numa estrutura de concreto, com seus comportamentos, seja na estrutura metálica, com seus também comportamentos que são diferentes de uma estrutura de concreto armado, ou seja, numa estrutura de pré-moldado, ou madeira, quem sabe? Então, nós temos que pensar que quando a gente fala de sistema inteligente de concreto para alvenarias e lajes, SICAL, com bloco de concreto selar autoclavado, SICAL, nós estamos falando de boas práticas também. O que não significa que só por ser o bloco SICAL, que é o bloco de concreto celular autoclavado, que tem que ter essas boas práticas. Por que eu digo isso? Porque quando a gente conceitua uma alvenaria de vedação, Davidson, coloca a minha carinha lá embaixo, por gentileza. Você podia baixar meu rosto? Mais para o lado direito, por gentileza. Isso, obrigada. Quando a gente fala de alvenaria de vedação, a gente sabe que o conceito teórico e prático também é que ela tem a função de dividir ambientes externos e internos. E a gente sempre ouviu falar que aquilo ali pode fazer essa argamassa aí, que é uma argamassa que é para alvenaria de vedação mesmo, então não tem problema. Né? Pode cortar o bloco daquele jeito, fazer aquela amarração ali de 1900 antigamente, porque é alvenaria de vedação e não tem problema. Isso foi o maior erro construtivo de todas as últimas décadas. Nós temos que começar a pensar na alvenaria de vedação porque ela tem funções também, como de resistência mecânica, como do conforto térmico e acústico, como de resistência ao fogo, estanqueidade, durabilidade. Então, se a alvenaria de vedação, pelo seu conceito teórico, também tem que atingir algumas funções de desempenho, por que a gente vai usar qualquer argamassa? Por que a gente vai cortar de qualquer jeito? Por que a gente vai aprumar de qualquer jeito? Não. Mesmo ela não ter nenhuma função estrutural, ela também precisa de cuidados, e nós precisamos cuidar das nossas velhas senhoras alvenarias de vedação. Então, a gente começa pelo mesmo raciocínio que eu falei na minha última palestra, quando eu iniciei a apresentação sobre argamassas polimerizadas. A gente começa o raciocínio eu tenho elementos que vão compor um sistema de alvenaria, e esses elementos precisam ser compatibilizados. Eu tenho uma alvenaria compatível, com elementos compatíveis, estudados, que precisam ser integralizadas ao local ao qual ele vai fazer parte. Pensando no todo, pensando principalmente na durabilidade das edificações, porque hoje é o que nós, construtores, né, nós que estamos ali no dia a dia da construção civil, somos hoje cobrados pela norma de desempenho, a NBR 15.575, que entrou em vigor em 2013. E as alvenarias de desempenho, elas também estão ali se apresentando na parte 4 da norma como sistema verticalizado, né? Sistema vertical. Então, ela é cobrada por desempenho mecânico, como impacto de corpo mole, corpo duro, como de cargas suspensas, ela é cobrada de ter o seu sistema, né? Para atingir, né, para contribuir o ambiente ao conforto térmico, acústico. Então, a gente pode fazer de qualquer jeito? Não, né? A gente pode, usa aquela argamassa ali que tá bom, porque é alvenaria de vedação? Não. Os conceitos mudaram, né? A forma de enxergar o sistema construtivo hoje, dentro desses requisitos de durabilidade e qualidade, mudaram.
Então, o que nós temos que pensar é que, se nós continuarmos agindo da mesma forma que agíamos antigamente, sem pensar e sem ter esses devidos cuidados, nós vamos continuar tendo esse panorama aqui, que foi extraído de uma estatística de patologias, onde 40% dos problemas patológicos de um sistema de alvenaria foi dado por conta da falta de projeto, né? E 26% por causa da execução, mão de obra que não foi treinada para seguir esse detalhamento todo que eu venho expondo aqui, né? E por aí vai. Então, quer dizer, nós temos que realmente pensar num sistema de alvenaria para evitar uma estatística tão brusca como essa quando se trata de patologias das alvenarias. E que patologias são essas? São diversas patologias, inclusive voltadas a recalque diferencial. Porém, olha só esses exemplos aí que eu peguei, que são exemplos recentes, inclusive, de uma alvenaria, de um prédio onde tem vários apartamentos. Para vocês terem ideia, essas trincas diagonalizadas aqui, numa anamnésia realizada para o diagnóstico dessa patologia, identificando como ser movimentação de laje. A laje fletiu, acabou transferindo essa tensão para as vigas, que, consequentemente, não deveria ter tido um encaminhamento, né, no encontro da alvenaria com a estrutura de concreto adequado, como mostra cá embaixo, uma trinca bem horizontal, bem no ponto de encontro de alvenaria com viga, e aí, por isso, acabou sofrendo essa alvenaria uma tensão e, consequentemente, gerando essas trincas diagonalizadas. Por quê? Trincas diagonalizadas, travou minha língua, horizontais ou verticais, são muito tipicamente de movimentações estruturais. Esse caso aqui, por exemplo, foi falta de vinculação da alvenaria no pilar de concreto que aqui tem. Então, essa falta de vinculação acaba gerando aquelas trincas verticalizadas. Outra aqui, ó, contra-verga, muito comum, né, em janelas e portas, essas trincas que partem do canto das portas ou das janelas, que a gente chama trinca de bigode, que é pela falta de contra-verga ou verga, ou até mesmo falta da estruturação desses pontos, que são pontos críticos na construção civil. Então, para vocês terem ideia, quando eu falo de patologias dentro desse universo estatístico que eu venho mostrando aqui, a gente pode entender que muitas dessas patologias está em função de movimentações estruturais, por falta, talvez, de projeto, de uma análise de projeto, para que haja compatibilização dos elementos e a integralização daquela alvenaria à estrutura ao qual ela vai fazer parte. E aí, faz as coisas de forma que ela não tenha elementos e estruturações suficientes para dissipar tensões. Né? Então, quando você executa uma alvenaria onde não vai ter um elemento correto de vinculação, a construção está aberta a observar esse tipo de trinca verticalizada no encontro da alvenaria e estrutura. Né? No caso aqui, é um pilar de concreto. Bom, como todos sabem, qualquer alvenaria, seja ela de bloco de concreto silado clavado, que é o nosso principal tema aqui, né, que é o produto que a DVG Sical fabrica. Hoje a DVG Sical é um dos maiores produtores da América do Sul de bloco de concreto celular autoclavado, né? Então, nós produzimos bloco de concreto celular autoclavado em Minas Gerais, no Serra do Rola Moça, e é uma das empresas que hoje tem licença operacional e ambiental para limitar um parque ecológico, e por isso eu falo isso com muito orgulho, porque é uma fábrica onde não gera nem resíduo seco, nem resíduo úmido, e muito menos particulado para o meio ambiente, senão não estaria quase que dentro de um parque ambiental aqui no Serra do Rola Moça, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Então, como eu estava falando, os materiais constituintes de uma alvenaria pode ser qualquer um desses elementos aqui apresentados. Mas nós temos que lembrar que faz parte deste conjunto de elementos que definem um sistema de alvenaria
argamassas de assentamento, elementos de vinculação, elementos de estruturação. A gente fala muito do elemento de estruturação, porque dependendo do caso, seja essa alvenaria com bloco cical, né, com bloco de concreto celular autoclavado, seja com bloco de concreto comum, ou seja com bloco cerâmico, até mesmo com um tijolo maciço, de repente, dependendo do caso, dependendo do projeto, dependente da estrutura a qual cada um desses elementos for fazer parte, como sistema de alvenaria, você pode observar que talvez é necessário um elemento de estruturação, né? Um elemento que venha dar maior estabilidade, de repente, àquela alvenaria. Os elementos de encunhamento, a escolha correta do produto para o encunhamento desse sistema de alvenaria também é muito importante, e também no projeto deve estar previsto o espaçamento entre a última fiada dessa alvenaria e a estrutura de concreto armado ou metálica, seja lá qual for, né? Normalmente, em média, se coloca um espaçamento em torno de 3 centímetros, mas isso tem que ser feito muito com uma avaliação muito crítica do projetista de alvenaria, juntamente com o calculista, para entender um pouco das deformações já previstas da estrutura de concreto armado. Mas, em média, esse espaço entre a última fiada da alvenaria e a estrutura de concreto armado é em torno de 3 centímetros, e você vai preencher com uma espuma de poliuretano ou uma argamassa expandida, desde que você garanta que você vai ter aderência tanto no elemento quanto na estrutura de concreto, e que esse preenchimento vai fazer com que ela consiga absorver qualquer deformação que ocorra oriunda da estrutura de concreto armado. Enfim, então, assim, a gente pode entender que são diversas patologias nos sistemas de alvenaria como um todo, e que, para isso, repetindo, seja qualquer for o elemento, nós precisamos compatibilizar o tipo de argamassa a ser utilizado, os elementos de vinculação estrutural são o encunhamento, né, o elemento de encunhamento, para que, uma vez que a gente compatibilize e trata a alvenaria como sistema, a gente consegue enxergar muito bem o comportamento dela dentro da estrutura, seja ela de concreto armado, ou seja ela metálica, ou seja ela de pré-moldados. Então, nós temos que entender muito essa questão do projeto e da compatibilização dos elementos. E, além disso tudo, né, nós temos que pensar na nossa mão de obra. A nossa mão de obra está devidamente capacitada para poder compatibilizar esses elementos e fazer todo um trabalho de execução dessas alvenarias para que elas fiquem de forma adequada para absorver possíveis tensões, que ela fique adequada para cumprir com as funções dela, que eu deixei claro nesse slide aqui, né, que são funções gerais de uma alvenaria, como resistência mecânica, conforto térmico e acústico, resistência ao fogo, estanqueidade e durabilidade. Nós temos essa mão de obra capacitada? Se não temos, nós temos que capacitá-la. E se temos, nós temos que explorar. Por quê? Tudo começa, gente, na marcação dessa alvenaria. Eu, executando e acompanhando a execução de diversas paredes com os blocos de concreto celular autoclavado da Cical, eu pude observar que, para que a gente consiga modular bem, para que a gente consiga fazer os cortes adequados de acordo com essa modulação, para que a gente consiga pensar e planejar em toda a execução daquela alvenaria, com todos os materiais já compatibilizados, eu preciso iniciar esse planejamento na marcação da alvenaria. É uma etapa de extrema importância, porque é daqui que eu vou conseguir fazer todo o alinhamento, esquadro, prumo, vou conseguir fazer as juntas de assentamento de formas que elas sejam transpassadas. Por aqui que eu vou entender se na amarração eu vou precisar fazer algum tipo de estruturação com as telas Belgofix, né, que é um parceiro nosso aí, a Belgo BKERT, onde a gente se uniu a eles para trazer esses elementos de estruturação e vinculação, assim como a gente vai entender se há ou não necessidade de se estruturar aquela alvenaria em função do tamanho dos seus vãos com as telas Mufor, e também o encunhamento.
né, o encunhamento para verificar se nós estamos usando o material adequado, se está sendo preenchido todo o espaço deixado entre a alvenaria e a estrutura de concreto armado, neste caso aqui especificamente, e se esse distanciamento está sendo realmente respeitado. Nós já temos algumas universidades e alunos de mestrado estudando um pouco mais sobre a questão do encunhamento, porque voltou a aparecer muito registro de trincas como essa aqui, ó. Tá vendo? Vocês estão seguindo o meu mouse aí. Que é justamente na altura do encunhamento, que pode ser pela movimentação dessa viga, né, uma flechazinha dessa viga, onde talvez o espaçamento não tenha sido adequado, ou o material que foi utilizado aqui muito rígido, e assim, por isso que eu sempre gosto de sugerir o uso das espumas de poliuretano e também de uma argamassa expansiva de qualidade, né? Porque existem muitas argamassas expansivas aí, mas que de expansiva mesmo não tem nada. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, essa etapa de boas práticas executivas ligadas à compatibilização dos elementos, né, você consegue chegar nos nossos objetivos quando se trata do sistema de alvenaria. No entanto, quando se trata do sistema de alvenaria com o bloco Sical, a gente sempre sugere que o transpasse mínimo não deve passar de ser menor do que 12 centímetros, isso em função do tamanho do bloco Sical, que é o 60, 30, 60 de comprimento e 30 de altura, e variando as espessuras. E a gente sempre sugere que as juntas de assentamento sejam de 1 centímetro a 1,5 centímetros, e que elas ficam bem alinhadas ao bloco, justamente para cumprir funções que o bloco tem quando se trata da economia no consumo de argamassa de assentamento, quando se trata na economia dos consumos das argamassas de revestimento ou do gesso. Isso são características do sistema de alvenaria com bloco Sical, ao qual nós vendemos e comprovamos. Temos até alguns vídeos que eu os fiz e medi pessoalmente, e percebe-se a diferença quando se trata de índice de produtividade, quando se trata do índice de perda, quando se trata dos consumos das argamassas de assentamento e revestimento, dentre outras características. Então, o sistema de alvenaria com o bloco Sical, ele segue a mesma lógica de raciocínio se tivesse qualquer outro elemento, tanto quando se trata de compatibilização dos elementos, quando se trata da integralização daquele sistema à estrutura. E nós estamos aqui muito alinhados à norma de desempenho, tratando o nosso sistema no que tange a conforto térmico, já com ensaios realizados e simulações computacionais realizadas. Quando se trata do conforto acústico, também com ensaios realizados em laboratório e simulações computacionais. Estamos com um trabalho extenso aí, inclusive agradeço muito ao professor Paulo Anderi e a professora Patrícia Elizabeth, que eu não sei se estão aí no chat, se estão me vendo, mas é o nosso suporte, o nosso apoio quando se trata de norma de desempenho, porque o nosso objetivo é cumprir com os nossos produtos, com todas as funções que o sistema de alvenaria precisa cumprir para o atendimento à norma de desempenho. E, para isso, a gente tem feito um trabalho muito sério em relação aos requisitos da norma de desempenho, mas também em relação a esse conceito, que eu sempre vendo, independente se é Sical ou independente se eu estou lá falando de argamassas, mas sempre vendo o conceito da gente ter elementos compatibilizados, feito essa alvenaria integralizada ao sistema. E essas juntas de 1 a 1,5 centímetros, essa variação vai muito de encontro se você vai ter necessidade ou não de estruturação dessa alvenaria, e muito de encontro na modulação, que começa lá no planejamento, que é no início dessa alvenaria, onde eu mostrei para vocês nesse slide aqui, que é a marcação dessa alvenaria. Então, entender como que vai fazer essa modulação, entendendo que o bloco é facilmente cortado e facilmente ser modulado por isso, né? Então, começa aqui, nessa marcação de alvenaria, para você depois seguir as demais boas práticas e
por aí você concluindo a sua alvenaria. E se caso você precisar estruturar e colocar uma tela Mufor, porque a tela Mufor da Belgo Becaert, assim como a Belgo Fix, que vincula alvenarias e estruturas de concreto armado, elas ficam no meio da argamassa, fazendo como se fosse um sanduíche de pão de forma. Então, argamassa, tela, argamassa. Então, elas têm que ficar bem fixas, bem centralizadas e tem que ficar realmente mergulhadas na argamassa. Então, possivelmente não vai ser possível manter sempre a junta de 1 centímetro. E nós precisamos tanto de juntas horizontais quanto de juntas verticais para que a gente tenha espaço para dissipação de tensão. E a argamassa utilizada para esse assentamento, ela tem que ser uma argamassa mais resiliente, né? Eu acho que, independente se é bloco cical, se é bloco de concreto, se é bloco cerâmico, nós temos que ter argamassas menos rígidas no assentamento dos elementos de alvenaria. No caso do bloco cical, nós encomendamos a Precon, que é outra parceira nossa, para desenvolver um produto específico, uma argamassa industrializada específica para o assentamento do bloco cical. E esse produto, na encomenda, pedimos para que ele tivesse a resiliência para ajudar a dissipação de tensões, principalmente oriundas das deformações estruturais. E é isso que vem ocorrendo. Então, mas eu não sei como que eu compro essa argamassa, porque onde eu estou localizado fica muito caro por conta do frete. A gente entende tudo isso. Mas, por favor, não use uma argamassa só de cimento e areia. Tenta usar um aditivo plastificante, um aditivo que venha dar uma certa resiliência para essa argamassa, para que ajude essa alvenaria a se comportar bem junto com as estruturas ao qual ela vai fazer parte. Ok? Entendido até aí? Bom, como eu falei, quando se trata de boas práticas, nós temos que pensar em compatibilização, integralização e tecnologia. Mas tecnologia? Como que a gente vai pensar em tecnologia? A gente tem que pensar em tecnologia porque hoje já existem diversas formas de executar uma alvenaria para que você tenha um ganho de produtividade. E a tecnologia não está só em equipamento, a tecnologia está em projeto, a tecnologia está em treinamento de mão de obra, a tecnologia está nesse pensamento, nessa linha de raciocínio da compatibilização. Por quê? O que as construtoras querem, na verdade? E o que nós conseguimos ofertar claramente para essas construtoras? Qualidade de um sistema de alvenaria, equilibrado com o custo dessa construtora, porque a gente não pode pensar no bloco por bloco, a gente tem que pensar no sistema como um todo, principalmente quando se trata dos benefícios, né? A gente tem que fazer esse equilíbrio, e na produtividade. Eu garanto para vocês que a gente tem um ganho de produtividade muito, muito elevado. E garanto para vocês que a gente, dentro de um canteiro de obra, com todas as características intrínsecas do bloco que contribuem para os sistemas e requisitos da norma de desempenho, nós conseguimos chegar, a partir de projetos, no equilíbrio da qualidade, do custo e da produtividade desse sistema de alvenaria. Bom, como eu falei, né, a gente tem aí uma parceria muito, muito sólida com a equipe da Hilt, né, com a empresa Hilt, quando se trata de fixações mecânicas ou fixações químicas, que são muito utilizadas para fixação de insertos metálicos para as fachadas aeradas, e a gente tem feito um estudo muito bacana em relação à fixação de insertos metálicos com o chumbador químico da Hilt, a base cimentícia, que é extremamente potente e compatibilizou muito bem com o nosso produto, assim como as fixações mecânicas, que são os pinos que fixam a tela Belgofix, que é a tela que a gente vem sugerindo, ó, que vocês podem observar aqui. É uma tela de 50 centímetros de comprimento, onde a gente faz um ângulo de 90 graus, subindo 10 centímetros e deixando 40 centímetros no meio da argamassa. Como eu disse, fazendo aquele sanduíche de pão de forma, né? De pão de forma, presunto e pão de forma. O ângulo de 90 graus e a fixação dos pinos da
Hilt bem rentes a este ângulo são importantes para que se evite qualquer tipo de movimentação da tela Belgofix, tá? Então, além da argamassa colante, que deve ser aplicada em forma de leque, argamassa colante não, desculpa, do chapisco colante, para aquela base de estrutura de concreto armado, no caso aqui pilar, ter ser aplicado em forma de leque, você, dependendo do seu projeto, a cada uma, a cada duas ou a cada 3 fiadas, aplica a Belgofix, de acordo com esse demonstrativo aqui, e faz a fixação bem rente ao ângulo de 90 graus para evitar o movimento ao qual eu disse. E a mesma coisa com a tela Mufor, né? A gente tem que aplicar ela centralizada, né, no meio da argamassa, na necessidade da estruturação daquela alvenaria. Isso vai também de acordo com o projeto de alvenaria. O Davidson, que está me escutando, que é um grande projetista de alvenaria, sabe do que eu estou falando. Tem hora que nós precisamos, dependendo do tipo de estrutura, de comprimento de alvenaria, altura, nós precisamos estruturar essa alvenaria, e a gente já teve comprovações, já fizemos vários testes com a equipe da Belgo Becaert, e a gente percebeu que a tela Mufor é um dos melhores elementos quando se trata de estruturação da alvenaria. Bom, quando se trata de estruturas metálicas, isso também vai de acordo com o projeto, mas normalmente o que a gente tem visto, né, que ao invés da gente vincular as alvenarias, a gente vem tratando a desvinculação das alvenarias em função da estrutura metálica ser uma estrutura altamente deformável, né, de muitos movimentos. Então, a gente, no perfil U dessa estrutura metálica, a gente encaixa a alvenaria, mantém o mesmo sistema de juntas de assentamento de 1 a 1,5 cm, e se coloca uma placa de EPS como um grau de liberdade, como se fosse um grau de liberdade rente àquela estrutura, né, no perfil U, encaixando a alvenaria. E quando for fazer o revestimento argamassado, sugere-se aplicar aqui uma tela, e a gente vem trazendo a tela Belgo Reveste, e assim revestir com as argamassas Precon, né, com argamassa industrializada preferencialmente, ou argamassas desenvolvidas que tenham também aditivações para deixar que essas argamassas, tanto de assentamento quanto de revestimento, não enrijeça muito os sistemas construtivos, né, deixando ali uma certa resiliência dos sistemas para poder ir acomodando a todas as deformações, sejam de estrutura ou até mesmo higroscópicas e hidrotérmicas dos materiais constituintes dos sistemas construtivos como um todo. E aqui é o exemplo do encunhamento, né? Por exemplo, se você tem uma viga metálica em I, você pode fixar um perfil em U e entrar também com a placa de EPS, e você pode fazer esse corte aqui, tipo cunha do bloco de concreto de autoclavado. Como eu disse, ele é muito fácil de ser cortado, né? Isso é uma das grandes características dele, e assim fazer o encaixe nesse perfil U, fixado a viga I metálica. E aí, ali você está criando um grau de liberdade e fazendo com que essa alvenaria esteja livre e, inclusive, não absorvendo as deformações da estrutura das estruturas metálicas. Bom, o que eu posso dizer aqui, né, e eu praticamente já confesso a vocês que foi muito rápido, mas o que eu posso dizer é que nós temos muitas edificações em todo o Brasil executadas com bloco de concreto celular autoclavado, e todas as vezes, e hoje com essa nova comunicação que a DVG Sical tem de tratar o bloco de concreto celular autoclavado como um elemento de um sistema de alvenaria e que vai fazer parte de uma estrutura metálica ou de uma estrutura de concreto armado, nós, tratando essa comunicação como um sistema inteligente, a gente vem trazendo os parceiros que a gente confia para poder compor esse sistema e compatibilizar seus materiais no sistema. A gente está aberto a receber todos aqueles que têm essa mesma filosofia, essa mesma identidade de trabalho, porque qual que é o nosso objetivo? Que a gente consiga trabalhar uma edificação como esta aqui, que
que foi feita em Goiânia, acho que, Gessina, me corrige se eu estiver errada, se você estiver aí no chat, foi uma edificação de 36 pavimentos. É claro que, neste caso aqui, além de todas as economias em relação ao consumo de argamassas, de revestimento, de assentamento, da diminuição do índice de perda, do ganho de produtividade que o engenheiro teve, ele teve a brilhante ideia de trazer o bloco de concreto celular autoclavado para especificação, onde ele conseguiu economias em taxa de armação, tanto da estrutura de concreto quanto da fundação. Então, ele chegou uma vez e nos falou que ele teve uma economia de quase 30% ou 32% nessas etapas da construção dele, e o que para ele foi muito vantajoso quando ele fez todo o levantamento global das economias que ele conseguiu adquirir pelo fato de estar usando o bloco de concreto celular autoclavado. Então, nesta época ainda a norma de desempenho não estava em vigor, mas ele já, com a cabeça lá na frente, já pensava em conforto térmico, já pensava em conforto acústico, e então ele foi um dos requisitos também de característica do bloco para fazer escolha e assim trazer uma edificação tão imponente quanto esta. Esse aqui é um conjunto de edifícios em Salvador, da construtora Costa Andrade. Um dos diretores técnicos da Costa Andrade, o doutor Paulo Oliveira, muito cuidadoso quando se fala de sistemas construtivos. Na época que eu estive nessas obras, junto com o nosso representante local, o Ribeiro, não sei se ele está aí também no chat, mas quando eu estive com ele lá, foi muito interessante, porque o engenheiro da obra, ele conseguiu aproveitar todo o material de Cical. Quando tinha uma modulação para fazer e um corte, ele aproveitava aquele corte ou para fazer algum complemento da alvenaria, ou então para fazer um tipo de enchimento qualquer, mas ele aproveitou, eu te falo que 98% do produto dentro do canteiro de obra, o que praticamente lhe gerou uma economia nessa etapa de obra, de locação de caçambas e também espaço, logística de canteiro de obras. Então, foi muito interessante esse case também, onde eles usaram todo o projeto do Hércio Thomas, do IPT, e que foi muito bacana, porque a argamassa de encunhamento foi super bem estudada antes deles iniciarem a execução. Então, no projeto, uma das coisas apontadas de importância, de atenção para o sistema de alvenaria era a argamassa de encunhamento, né, que vem absorver deformações de viga. E aqui embaixo é o Hospital de Mater Dei em Betim, que foi em estrutura metálica, e lá a gente pôde ter essa experiência da alvenaria desvinculada. Então, todo o Hospital Mater Dei de Betim, que é uma cidade próxima a Belo Horizonte, né, bem próxima da grande BH, vamos dizer assim, foi todo ele executado com bloco de concreto celular autoclavado, e ali a gente pôde ter essa oportunidade de ver nitidamente o sucesso do projeto e da aplicação da alvenaria desvinculada nas estruturas metálicas. Bom, como o tempo é curto, eu queria abrir mais para perguntas, porque se for para falar de sistemas de alvenaria com bloco Cical, se falar de bloco de concreto celular autoclavado, tem tanta coisa para falar, tem tanta coisa para falar de resultados que nós já temos, de acústica, térmica, eu ficaria aqui um dia inteiro, Davidson, então eu prefiro abrir um pouco mais cedo, eu acho que ainda falta aí uns 3 minutos, né, para acabar meu tempo, mas pode abrir para pergunta, por favor. Sem dúvida, sem dúvida. Muito obrigado, Stefânia, pela apresentação, né, até aqui. Vou colocar aqui em cima. Aqui. Isso mesmo, a gente gostaria então de abrir agora para os participantes. Você que tem uma pergunta aqui pode trazer para nós. Eu vi aqui no chat, já tinha uma pergunta aqui, se não me engano, do Jorge, deixa eu ver aqui, Jorge, anotei aqui. Era a respeito da argamassa de assentamento, né? Se ela deveria ter a densidade próxima à do bloco sílico-calcário. E se faz diferença a densidade da argamassa nesse assentamento da alvenaria? Sim, faz diferença sim. Eu sempre gosto de aplicar uma argamassa de assentamento numa densidade em torno de 1,8, 1,85, tá? 1,85 para mim seria o ideal,
porque aí é uma argamassa que eu tenho garantia que ela vai ter a resiliência que a gente precisa, porque eu posso usar ali um pouquinho do incorporador de ar, se quiser até uma pitadinha de polímero, vocês olham, observem que eu adoro polímero, né? Até uma pitadinha de polímero para ajudar nessa resiliência, mas eu acho que 1,85 é uma densidade boa porque você consegue aplicar ela numa consistência adequada para que na hora que você vai colocar um elemento sobre o outro, você consiga manter seu planejamento de modulação, prumo, e você não deixa acontecer o famoso esmagamento. Agora, o que é muito importante no assentamento, aí isso é processo executivo, é sempre a limpeza da face dos blocos que vão receber a argamassa. Porque nós precisamos entender que essa argamassa de assentamento, ela precisa aderir ao bloco, né? Assim como o bloco nela. Então, a gente tem que observar isso, fazer uma limpeza com uma brocha umidificada, tirando poeira, tirando resíduos particulados soltos, e aplicar uma argamassa nessa densidade próxima a 1,85, que eu acho que é adequada para a consistência que a argamassa de assentamento precisa ter. E consegue atingir essas características de resiliência. Muito bom. E no caso também desse trabalho da alvenaria de vedação, né, com a estrutura, o André está perguntando para a gente aqui, que no caso da aplicação de gesso, né, diretamente sobre a alvenaria, como é que fica essa questão do trabalho da alvenaria com a estrutura, o cuidado com as possíveis fissuras, né? Sim, tudo isso tem que ser muito bem previsto, né? É como eu falei, se você compatibiliza os elementos da alvenaria, faça essa integralização através dos elementos de vinculação, de estruturação, se for necessário, né? E pensa também no revestimento, principalmente nos pontos críticos. Quando eu falo pontos críticos, eu estou falando muito também desse encontro da estrutura da viga, né, com a alvenaria, porque por mais que você use, talvez, um produto interessante para aquele encunhamento, pode ser que a deformação da estrutura seja tão grande que você não vai conseguir ter o produto mais adequado, e você precisa telar nesses pontos, né? Assim como no encontro da estrutura metálica com a alvenaria, que ali você está mudando a tipologia de características de materiais, né? Você está saindo de um aço para um produto à base de cimento, no caso nosso, o concreto celular autoclavado é a base de cimento, então você precisa telar esses pontos, assim como os pontos críticos de verga e contra-verga. A gente vem sugerindo muito a substituição de vigotas de concreto ou canaletas pelo Mufor. Tem dado certo, mas às vezes as deformações daquela estrutura, daquele ambiente, em função até de questões térmicas, é tão grande que você precisa colocar uma belgo reveste ali para poder ajudar aquela argamassa a dissipar tensões juntamente com a alvenaria. Então, é um conjunto de coisas, né? Você tem que avaliar todos os seus pontos críticos para você tomar os devidos cuidados e armar esses pontos críticos para ajudar na dissipação de tensões, seja elas da estrutura de concreto armado ou metálico, ou seja elas até por questões térmicas, né? Sim, sim. E que com questões térmicas, os sistemas com bloco cical minimiza muito, porque ele tem essa característica, né? De ser um grande, gerar grande conforto térmico às edificações. Isso, e dentro dessa linha do conforto térmico, como é que ele trabalha na questão do incêndio? Parte do desempenho dele. Sim, bem lembrado, eu esqueci de falar da resistência ao fogo. O bloco de concreto celular autoclavado, ele começou a ser desenvolvido, Davis, em 1880. Naquela época, é uma história até bem interessante, a Europa tinha, em períodos frios, era muito frio, né, na Europa, naquela época, e nos períodos mais secos tinham muitos incêndios. E a ideia de se começar a pesquisar e a desenvolver o bloco de concreto celular autoclavado foi muito em cima dessa questão do fogo. Por quê? Porque as casas eram, na maioria das vezes, construídas com madeira. E aí, quando havia os incêndios no período seco, era uma devastação, né, da comunidade. Então, eles queriam um produto que pudesse ser altamente resistente ao fogo, para que não houvesse essa devastação da comunidade, e, ao mesmo tempo, gerasse o conforto térmico que a madeira gerava. Por que as casas eram construídas em madeira? Em função do conforto térmico, né? Então,
esse desenvolvimento, claro, devido às limitações de tecnologia, ele ficou pronto em 1920, em 1924, a primeira fábrica começou a ser construída na Suécia, e assim iniciou-se a produção no mundo de bloco de concreto autoclavado, com essas duas principais funções, conforto térmico e resistência ao fogo. Hoje, o bloco de concreto celular autoclavado, comprovadamente, porque nós temos os ensaios no IPT que comprovam isso, nosso bloco com 10 centímetros de espessura, sem nenhum revestimento, ele cru, puro, ele te dá um TRRF, que é o tempo requerido de resistência ao fogo, de 180 minutos. O de 12 centímetros e meio, também cru, sem revestimento nenhum, de 240 minutos. E o de 15 centímetros, de 360 minutos. Aí a gente parou por aí, porque nem as instruções de trabalho do Corpo de Bombeiro exigem isso Precisa, tudo. né? Mas nós temos cases aí de sucesso, que é a colocação de blocos de 15 e 20 para parede corta-fogo, e que deu super certo, né? Então, ele se transformou numa parede corta-fogo quando ele vai trabalhando as espessuras. Então, quer dizer, o bloco de concreto autoclavado é um excelente produto para combater a questão do TRRF, com economias de etapas e economia de material também, porque você acaba eliminando material que você ia lá rebocar com 2 centímetros, 3, você não precisa, entendeu? Basta pôr uma textura direta, um gesso, ou qualquer outro produto. Todo elemento que ele é modulado, ele traz grandes ganhos na parte da produtividade, na industrialização da obra, né? Sim. E tanto na alvenaria de vedação quanto na alvenaria estrutural. E existe uma pergunta aqui, né? Será que a gente pode aplicar o SICAL para a alvenaria estrutural? Olha, nós temos hoje o SICAL em duas situações para a alvenaria estrutural, Davidson. Nós temos o bloco de 3,5 MPa, tá? FBK de 3,5 e o bloco de FBK 4,5 MPa. Nós não conseguimos fazer o produto com resistência à compressão maior do que 4,5 MPa. Começa a ter um complicador no processo produtivo. Nós temos hoje já algumas obras executadas, inclusive na região de Juiz de Fora, com bloco de 4,5 MPa. Foi um cálculo que gerou prédios de 4 a 5 pavimentos. Então, você sabe muito bem, melhor do que eu, que você avalia a fundação e vai trabalhando lá os carreamentos e vai definindo os FBKs do bloco andar por andar. Neste caso, ele fez os 4 primeiros pavimentos com 4,5 MPa, né, em função das características que ele tinha de fundação e etc., e o último andar ele fez com 2,5 MPa. Nós já tivemos casos também de casas do Minha Casa Minha Vida, que precisavam trabalhar a questão do conforto térmico, que o bloco é muito bom, e porém era autoportante, né, porque é laje sobre alvenaria, e que com 3,5 MPa passava com folga em termos de cálculo. Então, nós temos esses 2 itens que podem ser trabalhados dentro desse conceito de alvenaria autoportante, mas, é claro, depende do projeto e do cálculo de cada um, mas pode ser usado e tem sido muito procurado em função dessas características de conforto térmico, acústico, resistência ao fogo, para o cumprimento da norma de desempenho. Isso, exatamente. Como que você enxerga também, tem aqui uma questão que é bem pertinente, Stefane, você está se perguntando o tipo de adições que se poderia colocar na argamassa de assentamento, e foi perguntado aqui uma questão de microsílica, será que é cabível? A microsílica ajuda muito no desempenho mecânico, né? Quase que a gente pode substituir um pouco do consumo de cimento por ela, né? Você coloca microsílica em qualquer... Por exemplo, eu já trabalhei muito com o uso de microsílica em artefatos de concreto. Eu conseguia diminuir consideravelmente o consumo de cimento e conseguia obter resistências significativas, né? Eu acho a microsílica hoje um produto um pouquinho caro para pensar em colocar na argamassa, mas é viável, sim. Eu acho que, dependendo do uso e finalidade daquela argamassa, para qual ela vai ser utilizada, né, dependendo da necessidade, da demanda, eu acho que é um produto sensacional para poder ajudar em desempenho, principalmente mecânico, das argamassas. Eu trouxe aqui essa pergunta para a gente tocar num ponto que você colocou muito bem, que é a questão de nós trabalharmos a resiliência da argamassa, né, e a compatibilidade da resistência dela, ou seja,
Muitas vezes a gente pensa na microsílica ligando aos concretos, microconcretos, para aumento da resistência, que não é a propriedade que a gente quer na argamassa, né? Não é a propriedade Não que a é gente essa. quer. A gente quer Então, ela, não é que a gente quer ela fraca, a gente quer ela cumprindo os requisitos de norma, né, que é a norma 13281, porém, com características resilientes, densidades adequadas para poder ajudar nesses movimentos que a estrutura de concreto acaba levando para as alvenarias. exatamente. Então, lembrar que isso é uma questão de trabalhar o conjunto, né? Sim. Alta resistência da argamassa com alta resistência do bloco não é igual a alta resistência da alvenaria. Não, muito não cuidado, é. né? Tem que ter muito Muito cuidado. cuidado. Tanto é que nós conversamos essa semana sobre isso, né? As pessoas pegam o bloco estrutural e colocam o FPK da argamassa acima do FPK do bloco. É enrijecer o sistema. Você está com a argamassa tudo, lá, né? Extremamente rígida, e acaba que você trinca o seu sistema todo por conta de uma argamassa mais rígida do que o seu bloco. Então, a gente tem que pensar questões. Por isso que eu sempre falo, planejar, pegar projeto, trabalhar o projeto, compatibilizar. Então, acho que é um trabalho, inclusive, multidisciplinar, do projetista, com o tecnologista de materiais, com o fornecedor desses materiais, né? No meu caso aqui agora, representando a fornecedora do bloco de concreto autoclavado, né, pela DVG Cical. Então, acho que é um conjunto de situações, né, que tem que ser trabalhado bem. Um produto que ele é parametrizado, que é o bloco de concreto celular autoclavado, né? Ele vem com o produto pronto, porém, quando você coloca uma argamassa, a argamassa pode ter N variáveis, né? E isso que precisa ser estudado, não é isso? A cada caso. Eu brinco sempre, porque você sabe que meu histórico é argamassa, né? Eu tenho argamassa no sangue, né? Eu brinco sempre que argamassa é diferente do concreto, né? A argamassa tem TPM, né? Ela é muito complicada. Às vezes você ajeita um lado e atrapalha o outro. Então, a argamassa é feminina e tem TPM. Então, eu brinco sempre isso. Então, com isso. Tem que ter carinho, né? Tem que tratar com carinho. E assim, o pessoal acha, não, eu vou usar o traço 138 que tá tudo certo. Tá tudo certo como? Que areia é essa que você vai usar, né? Que cal é essa que você vai usar? Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado, mas também a gente, assim, o que eu falo para os clientes de uma forma geral é o seguinte: se você me garantir resiliência dessa argamassa e fazer o trabalho correto de compatibilização dos elementos, de execução, integralização, eu acho que ele está indo já para um bom caminho, né? Porque a gente sabe que a nossa construção civil ainda é muito atrasada quando se trata dessas questões, desse nível de conhecimento e principalmente em relação à qualidade da nossa mão de obra. Isso mesmo. Falando um pouquinho aqui de aspectos construtivos, como é que se faz a parte das fixações, né, nessas peças do concreto celular autoclavado? Peças suspensas. Nas peças suspensas, a gente indica também o que a gente chama de buchas inteligentes, né? Que são que a gente tem aqui o parceiro da Hilt, mas tem outras buchas inteligentes aí também, fabricadas por concorrentes da Hilt, mas são aquelas buchas, no caso dessas fixações, que expandem. No momento que você fura a alvenaria, né, com a furadeira, você entra com a bucha e depois disso você vai apertando o parafuso, correto? Para poder fixar o que for, seja lá o suporte de televisão, seja lá a prateleira, né? Essa bucha, ela expande. Então, é uma bucha que a gente chama de bucha inteligente. Se alguém da Hilt estiver aí me assistindo, depois coloca a especificação aí para mim, porque eu esqueci, agora eu esqueci. Mas a Hilt tem, outros também têm. Mas é muito simples e é da mesma forma, a fixação da mesma forma se fosse outras alvenarias. Até porque eu acho que teria que usar essa bucha inteligente para tudo, entendeu? Porque ela, no caso, é bem interessante em termos de ancoragem mecânica. Sim, sem dúvida. Temos aqui algumas outras questões. Nós vemos a parte da manutenção e sustentabilidade. Existe uma pergunta aqui também ligada em relação à obra, à norma de desempenho, né? Como é que fica essa questão de manutenção e sustentabilidade? Imagino que ele quer dizer em relação à RCD, talvez? Seria isso, Diego? Em relação ao quê? Deixa eu entender aqui. O Diego colocou uma pergunta aqui, eu achei interessante, falando sobre manutenção e sustentabilidade das alvenarias com o bloco Cical, bloco de concreto celular autoclavado,
em relação à norma de desempenho, aos itens de manutenção e sustentabilidade da norma de desempenho, se o bloco SICAL atenderia essas questões também, né? Durabilidade para qualquer sistema construtivo, a gente tem que pensar nesse conceito que eu venho vendendo, de compatibilizar projeto, compatibilização dos elementos e integralização daquele sistema após a compatibilização e estudo dos elementos que vão compor ao qual ele vai fazer parte. Então, eu acho que a durabilidade está muito dentro deste conceito, que acaba que, a partir disso, você consegue atender todos os requisitos da norma de desempenho, desde impacto de corpo mole e corpo duro, carga suspensa, impacto de porta, conforto térmico, acústica, etc., resistência ao fogo, etc. Então, acho que vai muito em cima desse conjunto de ações que tem que ser feito durante o processo construtivo, durante o planejamento daquela construção, né, para poder atender ao requisito de durabilidade. Se fizer tudo como manda o figurino, né, tudo como manda o projeto, né, com todas as questões aqui discutidas e colocadas por mim, eu acho que não atender a durabilidade de acordo com a norma de desempenho é quase que impossível. Mas aí vai de cultura para cultura, né? Quanto à questão da sustentabilidade... Oi? Pode falar, pode continuar. Depois não, pode continuar. Quanto à questão da sustentabilidade, o Bloco SICAL hoje, ele inclusive ajuda essa questão, porque nós somos conhecidos internacionalmente como Bloco Verde. Nós reaproveitamos, né, a SICAL reaproveita todo o seu resíduo seco e todo o seu resíduo úmido. Né? É uma empresa que tem que seguir parâmetros internacionais em relação ao reciclo dos seus resíduos, o reprocessamento desses resíduos para novos produtos, como nós temos aí hoje a Brita Expandida, que é um produto reprocessado do nosso resíduo seco, que tem sido muito bem vendido aí para a área de jardinagem, para colocação em lajes, para poder ajudar essas lajes que não têm cobertura na questão térmica e evitar o empoçamento de água, e agora, mais recentemente, desenvolvemos, junto com a Labicon Consultário, o concreto leve com o uso da brita expandida. Então, a brita expandida é um coproduto do bloco de concreto autocavado. Então, hoje, nós não temos resíduos sendo gerados, nem seco, nem úmido, porque tudo é reaproveitado, e não temos um ambiente com emissão de poluentes. A fábrica é muito limpa, inclusive, né? E a gente trata todo o reflorestamento das áreas exploradas. E nesse contexto, a gente acaba contribuindo, devido a essa questão do bloco ser conhecido como bloco verde, com a questão da sustentabilidade, porque a gente reaproveita a água, né? Então a gente faz todo um trabalho de reaproveitamento de tudo. Então, a gente, nessas obras que precisam do LEED, daqueles selos, né, a gente, normalmente, somos especificados porque a gente contribui para isso. Stefane, tem várias perguntas aqui ligadas à questão da norma de desempenho. Apareceu aqui a questão do corpo mole, enfim, a gente viu várias perguntas. Já existe algum programa para tentar validar todos os requisitos da norma de desempenho? Sim, nós temos já vários ensaios, inclusive nós temos 2 consultores que trabalham junto conosco para nos ajudar na construção do nosso manual de desempenho. Esse manual de desempenho está saindo do forno agora, vai logo estar disponível em nosso site, apesar de que nós já temos a nossa biblioteca virtual, que foi criada pela Criar Projetos, da Carla Macedo, e ela fez um trabalho muito bom com a equipe dela, e esse trabalho é onde ela criou a nossa biblioteca virtual para o BIM, né? E dentro dessa biblioteca virtual, que já vai estar disponível também no nosso site, tem já 5 elementos de alvenaria com características de composição da norma de desempenho. Temos ainda alguns ensaios que a gente está repetindo, outros que a gente resolveu fazer, porque quando a gente fala, por exemplo, de acústica, são várias situações, né? Então, eu posso ter o bloco como parede dupla, dependendo da exigência do projeto, posso ter o bloco como parede única. Então, a gente tem todas as variações possíveis, né, para que a gente possa sugerir ao cliente, estar disponibilizando também na biblioteca virtual para o BIM, os sistemas que podem ser utilizados com o bloco de concreto autocavado. Então, nós temos já o manual de desempenho saindo,
desse forno. É claro que esse manual de desempenho, ele não para aí, porque a gente continua fazendo ensaio, a gente está montando um protótipo dentro da nossa fábrica, que vai simular as condições reais de obra. Então, a gente vai fazer, de novo, impacto de corpo mole, corpo duro, num predinho de 2 pavimentos que a gente está construindo, com 4 apartamentos, com várias situações, e onde a gente vai poder medir na prática, inclusive o DNTW, das paredes que tiverem, que a gente chamou de paredes críticas, né, que são as paredes que dividem dormitórios, para a gente criar as diversas tipologias de sistema com o RW que o projetista especificou e a gente conseguir medir o DNTW. Então, a gente tem várias ações voltadas para a norma de desempenho, já temos vários resultados voltados para a norma de desempenho e estamos aí construindo o nosso manual de desempenho. Nós vemos que hoje a importância em qualquer produto industrializado, falando de construção industrializada, né, que é o tema-chave aqui do Todos pela Construção, falar em construção industrializada sem falar em BIM e norma de desempenho não tem lugar, né? Isso tem que estar dentro desse contexto. Nós estamos alinhadíssimos com o BIM e com a norma de desempenho. Eu acho que talvez nós fomos um dos primeiros fabricantes de material para construção civil, tem outros, mas somos poucos, né, que tem já uma biblioteca completa para o BIM. Também resgatamos o produto bloco laje, né, para as lajes nervuradas. Então, também temos aí, para se tiver algum calculista aí no chat, tem já fresquinho aí, de novo, bloco laje para as lajes nervuradas com o Cical. Cheio de boas notícias aí, né? Há muitas outras ainda questões aqui sobre produtividade, impermeabilização. Eu vou pedir que vocês, por favor, encaminhem ao e-mail, né? E muito obrigado, Stefania. Muito obrigado você. Eu acabei que eu esqueci de deixar na última página o meu e-mail. É possível você escrever aí? Pode, que eu já coloco. Eu tinha colocado aqui Todos pela Construção, mas pode nos passar o seu e-mail. Pode falar. Stefane.vitorino, Stefane com S mudo, né? @blococical.com.br. Ok, já está aí para todos. Colocar Cadê? Stefane, você escreveu errado, ó, você colocou staff, não, é Stefane. Vamos lá de novo. Fare aqui, Stefane. Stefane. Vitorino. Isso. Blococical.com.br. Eu estou vendo aqui um chat aqui, ó. Do Flávio Bernardo. Flávio Bernardo é um youtuber que ele tem um canal muito interessante, que ele, como cara que não conhece, assim, não tem experiência na construção civil, é um cara de marketing, né? E o canal dele é para falar que ele pode, ele mesmo, se planejar, se fazer todo um trabalho assim, ele mesmo pode construir o que ele quiser. Então, esse é o objetivo do canal dele, do Flávio Bernardo. E ele esteve na Cical e ele construiu a alvenaria, ele está construindo a casa dele com o bloco Cical, ele mesmo construindo, e ele falou assim: Stefane, eu nunca vi tamanha facilidade poder fazer a construção de uma casa, como eu estou fazendo aqui, com o bloco Cical. E ele esteve nos visitando, e lá no canal dele tem muitos vídeos que ele fez com a construção, com alguns exemplos de construção com o bloco Cical, e com alguns produtos novos nossos. Vale a pena consultar aí o canal do Flávio Bernardo. Muito bom, fica aí a dica. Então tem o canal do Flávio Bernardo e também veja este e outros conteúdos no canal do YouTube Todos pela Construção. Você vai poder assistir, né, essa apresentação aqui da Stefane. Stefane, muito obrigado a você. Eu que agradeço. Obrigado a você que participou aqui conosco. E agradecemos também essa iniciativa, Todos pela Construção, Soluções, Construliga, a BCP, SNIC e Sebrae Nacional. E não perca os nossos conteúdos aí, 100 cursos ao vivo para você nesse movimento. Todos pela Construção. Muito obrigado e uma boa tarde. Boa tarde. Até a próxima.